Deus abençoe você que está ao alcance da minha voz. Eu gostaria de, nesta noite, meditar com você sobre algo que tem falado muito profundamente no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você um assunto que até tenho já falado em alguns lugares, sobre como ter intimidade com Deus. Como eu posso ter intimidade com o Senhor Jesus? Existe uma passagem que se encontra em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, que diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o seu moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se afastava da porta da tenda. Essa passagem fala de uma intimidade que possuía Moisés com o Senhor. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 10, diz que nunca mais se levantou um profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falava face a face. Que coisa tremenda! Que maravilha! Eu fico encantado com essa passagem e fico pensando, poxa, Moisés era um homem semelhante a mim, semelhante a você. Nós não estamos falando de Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era Deus que se encarnou. Porém, Moisés era um homem comum, como eu e como você. E havia uma razão pela qual Deus falava com Moisés face a face. Existia uma razão para que isso pudesse acontecer. Porque Moisés teve atitudes para com Deus que encantou o coração de Deus. Quando nós olhamos lá os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, nós encontramos lá na lista destes heróis a figura de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado com o seu povo, com os hebreus, a ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés tinha o trono de Faraó a seu dispor. Moisés tinha riqueza, tinha poder, tinha autoridade, tinha domínio, tudo em suas mãos. Mas ele decidiu romper com tudo aquilo para ser justo para com o seu povo, que estava sendo escravizado, que estava sendo pisoteado ali naquele lugar. Um povo que tinha sido levado para ali para a salvação, para a preservação da família, quando a fome graçou toda a terra. E José foi levado para o Egito, e José levou os seus familiares para o Egito. Então, ali naquele lugar, eles cresceram, até que veio um outro rei que não conheceu José e começou a escravizar o povo, começou a fazê-los amassar tijolos. Então, Moisés nasce já de um milagre. Moisés sobrevive de um milagre. Moisés é levado para ser criado no palácio de Faraó, depois de um decreto de que ele deveria morrer. Mas milagrosamente Deus o salva. Nós conhecemos a história. Não é sobre isso que eu quero falar. O que eu estou querendo mostrar é que havia um motivo. Deus preservou aquele menino desde o ventre da sua mãe, porque Deus tinha um propósito, e Deus conhecia o coração de Moisés. Deus tinha um objetivo com Moisés. Deus tinha um plano, um projeto com Moisés.
E esse projeto teria que ser realizado. E aí Deus vai ter uma intimidade com Moisés. Nós poderíamos falar de outras pessoas, como Elias também. Elias era um profeta sensacional. Eu admiro muito Elias. Eu gosto muito de Elias. Porque Elias, a semelhança dele, teve João Batista, que também eu me modulo muito também, porque foram profetas que não viveram para si mesmos, foram profetas que viveram para o reino, foram profetas que decidiram servir a Deus, decidiram incorporar o amor de Deus nos seus corações. Foram homens que o mundo não era digno, como diz lá em Hebreu. O profeta Elias decidiu desafiar um rei poderoso, um rei forte, um rei mau, um rei injusto, que foi Acabe. E ele, ao ver a idolatria, ao ver o povo misturando-se com a ignorância, com a altivez, com o pecado, com a orgia, ele desafia e chega para o rei Acabe e diz que durante aqueles anos não haveria chuva segundo a sua palavra. Nós sabemos da história. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Só que Elias, ao dizer isso, ele tinha que estar disposto a participar de um projeto juntamente com Deus. Era um plano de Deus, era um projeto de Deus. É como Elias dissesse, como Deus estivesse dizendo para Elias: você vai sofrer, você vai passar dificuldade, a terra vai entrar num processo de fome, de sede, de desemprego. As pessoas vão morrerem, muitos vão morrer. Você vai estar no mundo, Elias. Você vai participar de tudo isto. É como se Elias dissesse: eu topo. Se é para o engrandecimento do reino de Deus, se é propósito teu, se é plano teu, para mostrar ao mundo o seu poder, eu topo. Eu estou contigo, Deus. Você faria isso? Elias é separado por Deus para ir para um monte chamado Querite. E Deus diz: vai para o monte chamado Querite, e ali se esconde, porque o rei queria matá-lo, depois dele ter feito o desafio. O rei queria matar Elias. Deus diz: você vai para aquele monte, e ali eu vou te guardar, e existe uma fonte, você vai beber da água da fonte, e eu ordenei aos corvos que te tragam alimento. E a Bíblia diz que os corvos traziam carne pela manhã e carne ao anoitecer. Agora, pensa junto comigo. Elias ficou aproximadamente 1 ano e meio naquele lugar. Pensa comigo. 1 ano e meio você num monte, sozinho, isolado de tudo, isolado de todos, bebendo água de uma fonte e comendo comida vindo da boca de um urubu. Pensa comigo, o que Elias iria fazer durante esse tempo? Ele não tinha smartphone, ele não tinha notebook, ele não tinha nenhum computador para se distrair, ele não tinha nada, não tinha um teatro, não tinha um futebol, se tivesse também não tinha gente para jogar com ele. 1 ano e meio, isolado de tudo. Muitos enlouqueceriam,
mas Elias ficou ali. E quando a fonte secou, a Bíblia não registra quanto tempo a fonte ficou seca. A Bíblia diz que a fonte secou. E Deus disse para Elias, quando a fonte secou: desce até Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. E quando Elias desce até Sarepta, quando a fonte seca, ele encontra uma mulher pobre, com apenas condições de fazer um bolo para o seu filho e ela ir morrer. Como essa mulher iria sustentá-lo? Mas Deus havia dito: eu ordenei a ela que te sustente. Então Elias concorda neste projeto de Deus, descendo até a Sarepta, e entra na cidade e fala com a mulher. E a mulher diz que vai fazer um bolo para o filho dela e ela vai morrer. Ele diz: faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: da panela da botija não faltará azeite, da farinha. Meus irmãos, a Bíblia diz que eles comeram até o fim, até tornar a chover. E a Bíblia diz que Elias orou e não choveu. E Elias orou de novo e a terra deu chuva. Homens cujo mundo não era digno. Intimidade com Deus. E aí eu fico pensando, como nós podemos ter essa intimidade com Deus? Aí eu olho para Josué. O trecho de Êxodo capítulo 33, verso 11, diz que enquanto Moisés estava na tenda, enquanto Moisés estava dialogando com Deus, Josué estava à porta da tenda, ele não se apartava. Josué desejava, Josué ansiava. Então a primeira coisa que nós entendemos, que para nós termos intimidade com Deus nós precisamos, é ter vontade, é ter desejo, é arder no coração da gente um desejo de ter intimidade com o Senhor. Josué tinha essa vontade e ele não se apartava da tenda. Ele não podia ouvir Deus e falar com Deus como Moisés estava falando, mas ele sabia que Moisés estava conversando com Deus e ele não se apartava da tenda. E Deus estava olhando para Josué. Já percebeu como é a coisa bonita? Agora olha para Elias. Quem estava sendo o moço de Elias? Eliseu. E o que acontecia com Eliseu? Eliseu era o moço de Elias. E quando Elias chega para Eliseu e diz: Eliseu, fica-te aqui em Gilgal, porque eu vou até Betel. Eliseu disse: não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Eliseu é a semelhança de Josué. Desejava o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma intimidade que Elias tinha, ele queria. Josué, a mesma intimidade que Moisés tinha, ele queria. Então tudo começa com desejo. E a Bíblia diz que quando Elias disse que iria sair de Betel e iria para Jericó, pediu a Eliseu que ficasse em Betel. O que Eliseu diz? Não, tão certo como vive a tua alma e vive o Senhor, eu não te deixarei. Sempre aquela obstinação, até chegar no Jordão, quando Elias põe o bordão, o Jordão abre, os dois passam a seco. Ele teve a oportunidade de ver o milagre. E quando chega do outro lado, então Elias diz para ele: pede o que tu queres que eu te faça.
peço-te que me troques por porção dobrada do teu espírito. E aí Elias disse para ele: dura coisa pedisse, mas se estiveres comigo quando o Senhor me tomar, será assim contigo. E Eliseu então recebe aquele manto. Quando Elias é arrebatado, o seu manto cai e Elias pega o seu manto. E então, depois, quando ele chega no Jordão, ele diz: onde é que está o Senhor Deus de Elias? E abre o Jordão como abriu Elias. E aí ele passa seco. E aí começa o ministério de Eliseu. Já o ministério de Josué começa quando Moisés morre. Moisés era tão fiel a Deus, tinha tanta intimidade com Deus, que ele sentia a dor de Deus. Moisés muitas vezes intercedeu pelo povo que pecava. E Moisés intercedia diante de Deus e Deus mudava de decisão por causa da oração de Moisés, por causa da intercessão de Moisés. Quando Deus mandou aquela praga de serpentes para o deserto, para morderem o povo porque eles murmuraram contra Moisés e contra Deus, Moisés se apresentou intercedendo pelo povo. E ao interceder pelo povo, Deus mandou que ele fizesse uma serpente de bronze, e todo aquele que fosse mordido pela serpente, olhasse para a serpente de bronze, era imediatamente curado, não morria. Houve certa vez que o povo murmurou, o povo pecou, e Deus queria eliminar aquele povo. Deus disse que ia exterminar com aquele povo. Moisés intercedeu com aquele povo e disse: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Meu Deus, você sabe o que é isso? Moisés disse para Deus: eu prefiro ir para o inferno se esse povo todo perecer. Isso é porque estava implantado, estava entranhado em Moisés o mesmo amor que Deus sentia pelo povo. E Deus ouvia a voz de Moisés, Deus atendia. Quando Deus pediu a Moisés para falar à rocha, quando Deus pediu a Moisés para tocar na rocha, que sairia água, quando o povo pediu água, a água saiu, da rocha saiu água. Mas quando Deus mandou Moisés falar à rocha, Moisés, indignado com a rebeldia daquele povo, ele feriu a rocha e saiu água. Mas Deus não queria que ele ferisse a rocha, queria que ele falasse. Mas a indignação que estava em Moisés era a mesma indignação que estava em Deus contra aquele povo. Deus, vendo o que aconteceu, disse: meu Deus, chega. Não existe limite para esse homem, Moisés. Ele incorporou tudo que é meu. Basta. Ele tem que ficar por aqui. O seu ministério tem que acabar aqui. Deus ainda tem coisas muito grandes para Moisés. Um dia nós saberemos. Mas, a partir disto, a partir destes dois exemplos que nós encontramos, eu aprendo três coisas interessantes, que são fundamentais para que nós possamos ter intimidade com Deus. Em primeiro lugar, para que nós possamos ter intimidade com Deus, tem que existir uma vontade. Uma vontade, um desejo. Mas não pode ser uma vontadezinha qualquer, um desejozinho qualquer. Isso tem que arder. Isso tem que ser prioritário. Isso tem que ser prioridade. Deus tem que estar acima de qualquer coisa na minha vida. Deus tem que estar acima de tudo e acima de todos. Eu me lembro que quando eu ouvi falar da minha esposa,
que era uma jovem, e aquele período em que nós estamos passeando com os colegas, nós fazíamos visitas a um hospital onde um colega amigo meu estava internado, e ela ia com a irmã dela e eu ia com alguns colegas. No meio dos nossos colegas haviam 3 ou 4 que estavam interessados na Sônia. E, ao mesmo tempo, a irmã dela comentava para ela que nunca tinha me visto, porque todas as vezes que ela ia, eu não estava. Todas as vezes que eu ia, ela não estava. E a gente se desencontrava. E então, a irmã dela comentava com ela a meu respeito. E eu guardava no meu coração o desejo de conhecê-la, que ninguém sabia. Os colegas falavam a respeito dela para os outros e cogitavam de que ela tivesse um relacionamento com um deles, mas ninguém nunca falava nada de mim. Eu sempre fui muito pequenininho, muito magrinho, e os outros eram mais fortes, mais bonitos. Mas a irmã dela comentava sobre mim com ela, que eu tocava violão, eu cantava. Então o que aconteceu? Dentro dela nasceu um desejo de me conhecer. E dentro de mim nasceu um desejo de conhecê-la. Ardeu, começou a arder o desejo de conhecê-la. Até que houve um dia que nós nos conhecemos. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é o desejo. Primeiro a gente precisa ouvir falar dessa pessoa. Você que está ao alcance da minha voz, está ouvindo eu falar de Deus, de Jesus e de homens espirituais que tiveram intimidade com Deus. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir falar dessa pessoa. E esse ouvir falar precisa nascer o desejo de conhecer. Precisa arder o desejo de querer conhecer. Foi assim com a minha esposa. E nós acabamos nos conhecendo. Disso nasceu uma outra coisa, oportunidade. Era preciso que houvesse uma oportunidade de nós nos encontrarmos. Então, para você ter intimidade com Deus, primeiro você precisa desejar. Porque você já tem ouvido falar de Deus, você já tem ouvido falar de Jesus, você já tem ouvido falar de que Jesus é bom, você já tem ouvido falar de que Deus é o Senhor, que é o Salvador, que Jesus morreu na cruz, que Jesus morreu para transformar a sua vida, que Jesus nos libertou do império das trevas. Então você já tem ouvido falar muitas coisas a respeito de Jesus, eu tenho certeza, porque a mensagem do Evangelho tem sido pregada em muitos lugares. Então, após nascer esse desejo, você precisa de uma oportunidade de se chegar a Ele. A Bíblia fala que na época do Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no seu turno, cada um no seu turno, tinha a oportunidade de se chegar a Deus dentro de um lugar chamado Santo dos Santos. Ali naquele lugar, chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar. E a Bíblia diz que ele entrava com vestimenta própria após oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo. Ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos. Havia 2 compartimentos, o lugar santo, onde os sacerdotes ficavam, e o lugar Santo dos Santos, que separados por uma cortina, e somente o sumo sacerdote entrava naquele lugar. E ele entrava com uma corda amarrada na perna ou na cintura e sinos em toda a orla da sua veste, para que enquanto ele estivesse de pé, enquanto ele estivesse se movimentando, o barulho dos sinos se pronunciariam. E as pessoas saberiam que ele estava vivo. Porque se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar indevidamente,
com o coração insincero na presença de Deus, sem ter realmente oferecido o sacrifício corretamente como Deus queria, ele era fulminado quando a presença de Deus se manifestasse naquele lugar. A responsabilidade do sumo sacerdote era algo tremendo. Que responsabilidade tinha o sumo sacerdote? Ele tinha que realmente estar totalmente livre de vaidade, de pecado naquele lugar. Mas ele entrava. Mas a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus expirou na cruz do Calvário, naquele lugar onde ninguém poderia entrar, somente o sumo sacerdote, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus expirou e disse: Pai, está consumado, está pago. Todo o preço do pecado da humanidade eu paguei aqui na cruz. Recebei o meu espírito. Quando Jesus disse: recebei o meu espírito, em tuas mãos entrego o meu espírito, naquele momento o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo, e o santo dos santos ficou exposto para que qualquer pessoa agora tivesse acesso à presença de Deus. Não precisa mais de um representante, de um sumo sacerdote para entrar na presença de Deus. Agora todos nós temos acesso à presença de Deus em qualquer lugar, onde quer que estejamos, pelo poder do sangue de Jesus. A oportunidade de você, meu amigo, ter intimidade com Deus está aí mesmo, pertinho de você. Você pode ter um encontro com Jesus aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu banheiro, onde quer que você queira. Você pode dobrar os seus joelhos, porque Jesus disse: filho, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Se você quer ter intimidade com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, confessa os seus pecados, fala toda a verdade para Deus, seja sincero, transparente, íntegro com Ele, e Ele perdoará seus pecados, e Ele te dará paz, e Ele restaurará sua vida, Ele consertará tudo que está errado na sua casa, porque Ele te ama, e Ele morreu na cruz por isso, para que você tivesse essa vida. E mais uma terceira coisa importante que nós frisemos para que possamos ter intimidade. Não bastou eu ter encontrado a minha esposa, eu ter tido a oportunidade, eu ter desejado conhecê-la, e eu ter encontrado com ela, ter tido a oportunidade de encontrar com ela, mas precisaria acontecer uma coisa: afinidade. Você já pensou quando ela olhasse para mim e dissesse assim: esse daí não dá não? Ou eu dissesse: é muito alta para mim. Não. Tinha que haver uma afinidade. Nem eu nem ela nos falamos nada, mas nasceu no coração meu e no coração dela um desejo de realmente nos unirmos. E fazem 41 anos que nós estamos juntos, porque houve afinidade. Você precisa ter afinidade com as coisas de Deus. Não dá para ser íntimo com Deus sem afinidade. Não dá para ser íntimo com Deus sem ter afinidade pelas coisas de Deus. Como você quer ser íntimo com Deus se você quer ser amigo do mundo? Como você quer ser íntimo com Deus se a sua atração é pelas coisas desse mundo que vai passar?
Como você quer ser íntimo com Deus? Se o seu prazer está na roda dos escarnecedores, está no funk pancadão, está nos adultérios, nas prostituições, nas fornicações. Como você quer ser íntimo com Deus se você não lê a Bíblia, se você não tem atração em ler a palavra de Deus, se você não tem atração em orar, em entrar no teu quarto e falar com Deus? Como você quer ser íntimo com Deus quando alguém está preparando algumas coisas sobre Deus, você foge? Como? Para termos intimidade com Deus, precisamos ter afinidade com as coisas de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: se já morreste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, e não as que são daqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Buscai as coisas lá do alto. É preciso ter afinidade pelas coisas lá do alto. No livro de Mateus, nós encontramos no capítulo 17 uma passagem em que Jesus pergunta os discípulos, Jesus leva os discípulos, escolhe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe com eles para um monte, e lá nesse monte Jesus é transfigurado diante deles. Há um capítulo atrás, no capítulo 16, Jesus havia multiplicado pães para mais de 10.000 pessoas aproximadamente. 7 pães e alguns peixinhos Jesus multiplicou. E os fariseus e os saduceus viram. E esses saduceus e fariseus não conseguiram reconhecer, não conseguiram discernir que quem poderia fazer um milagre daquele, multiplicando pães, só se fosse Deus, só se fosse o próprio Messias. Mas eles chegam para Jesus e pedem um sinal. Pede a Jesus que Jesus lhe dê um sinal para que eles saibam se realmente quem ele era. E Jesus fica indignado. Jesus nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas teve durante 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no coração da terra e depois ressuscite. Jesus não deu ouvido à voz dos líderes espirituais daquela época, porque Jesus não ouve a voz dos hipócritas, Jesus não ouve a voz dos mentirosos. Jesus só ouve e dá ouvido e dá credibilidade àquele que realmente se coaduna com a sua vontade, daquele que crê, aquele que confia, aquele que espera nele. Pedro, Tiago e João não eram líderes espirituais, não conheciam nada de Deus, das Escrituras. Pedro era iletrado, que a Bíblia fala, mas Jesus separa esses 3 homens e leva eles para um monte. Ao perguntar os fariseus a Jesus que lhes desse um sinal, Jesus aguçou em Jesus o desejo de saber dos discípulos o que dizia o povo. Jesus, antes de subir com eles ao monte, pergunta a eles: que dizem o povo ser o Filho do Homem? E Pedro prontamente e alguns discípulos disseram: uns dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és Elias, ou alguns dos profetas. E Jesus se interessa em saber o que os discípulos sabiam a respeito dele. E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz:
Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu não preciso fazer sinal para que você creia que eu sou filho do Deus vivo, porque meu Pai é que revelou a você. E se meu Pai revelou a você, então eu vou me revelar a vocês. Subiu com eles 3 para o monte, e lá no monte se transfigura, e lá no monte ele mostra a sua glória, e lá no monte ele mostra o seu poder. A Bíblia diz que o seu rosto resplandecia como o sol. Já imaginou isso? Que cenário! Era o céu na terra. Imagina Jesus transfigurado, aparecendo aquela glória, aparecendo aquele brilho, aparecendo aquela coisa fantástica. E ali naquele lugar, com seu rosto resplandecente, com a sua glória, Jesus então mostra àqueles discípulos quem ele era realmente. Só que os discípulos, até por falta de conhecimento, eles ficam tão vislumbrados que eles colocam Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus, e eles decidem: vamos ficar por aqui, esse lugar é bom, é maravilhoso, aqui é o céu, vamos ficar aqui. E quer fazer 3 tendas, esquece até de que tinha que fazer uma tenda para eles também. Mas isso aí, eu acredito que realmente todos nós, quando chegarmos lá na glória, a gente não vai se preocupar com tenda, com casa, com nada disso. Nós vamos querer a presença de Deus, porque é tão glorioso. A presença de Deus é tudo. E o que acontece? Aquela nuvem cobre os discípulos, uma luz cobre os discípulos, e diz que aquela luz, ao cobrir os discípulos, uma voz vinda da luz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Moisés eu usei, Elias eu usei, foram homens formidáveis, foram homens sensacionais, mas Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, Jesus morreu pela humanidade, Jesus recebeu o pecado de toda a humanidade sobre ele, e ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo, e somente ele pode te salvar. Então, para que nós possamos ter intimidade com Deus, essa intimidade com Deus, como os discípulos tiveram, nós precisamos ser sinceros com Deus. É preciso haver temor no coração. Hoje, se existe algo faltando na igreja, é o temor. O temor do Senhor desapareceu. Uma das coisas que são impedimentos a termos intimidade com Deus é a falta de temor. A Bíblia diz em Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. É prudente buscar conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem realmente é Deus? É Buda? É Maomé? É Confúcio? É Allan Kardec? Não. Deus é Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo se reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, mas confiou-lhes a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Se você é prudente, você quer conhecer o santo, você quer conhecer Deus. Se você é prudente, você quer conhecer a vida. Então, meus amados, o que existe de mais maravilhoso em ter intimidade com Deus? Você precisa desejar ter intimidade, você precisa ter uma oportunidade. Hoje você tem a oportunidade, ele está em todo lugar, ele está aí até perto de você. No livro de Apocalipse 3:21, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele
e Ele comigo. Ceia é para quem tem intimidade. Jesus quer ser íntimo comigo e com você. Então você hoje tem oportunidade de ser íntimo com o Senhor Jesus. Você hoje tem que ter afinidade pelas coisas de Deus. E você precisa ter temor de Deus. E mais uma coisa que tem sido impedimento das pessoas terem intimidade com Deus é o tempo. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para falar. Nós temos tempos para correr, para brincar, para ir para uma festa, para ver televisão, para ver novela, para ficar no WhatsApp, para ficar nas redes sociais, mas nós não temos tempo para Deus. Como nós queremos ter intimidade com Deus se nós gastamos nosso tempo com tantas coisas e esquecemos de conversar com Deus? Que o Senhor Jesus hoje possa estar falando ao seu coração. O desejo da minha alma, profundamente, é que você seja muito abençoado e consiga ter intimidade com Deus. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração por você. Senhor Jesus, eu não conheço essa pessoa que está ao alcance da minha voz, nem sei se estou alcançando alguém neste momento, mas estou aqui pela fé, orando por ela e te pedindo, ó Deus, talvez ela esteja te procurando já há algum tempo e não tem te encontrado, porque tem andado buscado de forma errada, em lugares errados, ou talvez este teu servo que deseja tanto ser íntimo com o Senhor, mas não sabe como fazer. Neste momento, Pai, eu entrego essa vida nas tuas mãos. Neste momento eu te peço, Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa visão, dá-nos a sabedoria, o discernimento, para que possamos sermos íntimos contigo. Tu sabes o quanto nós queremos ser íntimos contigo, Senhor. Tu sabes dos desejos do nosso coração, porque o Senhor não morreu naquela cruz para que vivêssemos dias de sofrimentos. Estamos vendo hoje, Pai, uma corrupção tão grande que chegamos a ficar envergonhados, porque os homens estão afastados de Ti, porque estão apegados a bens materiais, a coisas fúteis que jamais levarão no túmulo. Nós não temos nada, Senhor, porque tudo que há nesse mundo não nos pertence, pertence a esse mundo. E qualquer um de nós que, ao sairmos desse mundo, não levaremos nada deste mundo. Por isso, eu te entrego essas vidas que estão ao alcance da minha voz nas tuas mãos. Eu entrego esses corações nas tuas mãos. E te peço, Senhor, que tu derrames sobre eles a tua paz, a tua graça, a tua sabedoria, a tua visão, o teu entendimento, a tua santidade. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.